28 anos de idade não é uma idade comum. É quando algo acontece nas nossas vidas e pode mudar tudo para sempre. Essa é a idade em que a gente atinge a maturação espiritual. É o momento em que finalmente a gente pode acessar nosso propósito e parar de ficar andando em círculos sem direção por aí. Não é à toa em que existe a famosa crise dos 30, que é a faixa de idade em que o universo ele começa a te pressionar para que você pare e reflita sobre as decisões que você está tomando e sobre os rumos que a sua vida está levando. Mas se você já passou dos 28 anos, calma, não precisa se desesperar. Nunca é tarde para recomeçar e para acessar o seu propósito. E hoje, com esse vídeo, eu quero te ajudar a finalmente acessar esse propósito que pode ter passado batido lá nos seus 28 anos de idade. Isso vai te ajudar a viver uma vida mais alinhada com a sua essência, com quem você realmente é. Vamos pro vídeo então? Oi, eu sou a Franciele, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. 28 anos de idade, para a alquimia, é uma idade muito específica e muito especial, que é quando o espírito ele finalmente se acopla no seu corpo. Antes dos 28 anos, é como se você fosse, no mundo espiritual, uma criança, um adolescente que ainda está aprendendo, acertando e errando, mas com 28 finalmente você está apto, a crescer. Então você atinge uma certa maturidade. Você começa a ver as coisas um pouco diferente, você começa a sentir o peso do mundo de uma forma mais nítida. Bate mais responsabilidade. Eu não tô falando nem só de contas e boletos para pagar essas coisas. Não, é um sentimento interno mesmo de que: "O que que eu tô fazendo? Para onde que eu tenho que ir? E agora?". Isso é justamente porque os 28 é essa idade muito especial, onde você finalmente está se amadurecendo. E é quando você se amadurece que você pode finalmente ir de encontro com o seu propósito de vida. Isso não quer dizer que antes dos 28 você não era uma pessoa madura e não encontrou teu propósito. Não, muita gente encontra desde novinho, né, são pessoas que já são muito bem direcionadas, muito esclarecidas. Mas o mais comum é que até mais ou menos essa idade, 28, 30 anos, assim, a gente está muito perdida, a gente não sabe bem, o que fazer, para onde ir, e a gente vai tentando tapar os buracos, né, vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, normalmente a gente vai seguindo aquele roteiro, né, do que é o certo e do que é o errado. Mas nessa idade, as coisas elas começam a mudar um pouco, porque é como se o universo, como se a vida começasse a te cobrar certa maturidade nas suas escolhas. E é mais ou menos nessa faixa de idade, né? Eu vou arredondar para os 30 anos, na astrologia, em que ocorre o retorno de Saturno. A gente tem a nossa mandala astrológica, né, que é o nosso mapa do céu de quando a gente nasceu, e cada planeta ele fala algo sobre determinada área da nossa vida, sobre a nossa personalidade. E Saturno é o planeta da responsabilidade, do amadurecimento. Saturno, quando você nasceu, ele estava em uma posição no céu, em um signo, e ele leva mais ou menos 30 anos para dar uma volta completa na mandala astrológica e voltar para a mesma posição, né, no signo de quando você nasceu. Espero que não tenha ficado confuso, mas o que que eu quero dizer com isso? Resumindo, retorno de Saturno. Saturno, o senhor do tempo, o titã sério, ele volta para te cobrar. O que que você está fazendo da sua vida? Quais os rumos e que você está tomando? Quais suas decisões? Você está vivendo de acordo com a sua essência ou você está vivendo de acordo com as máscaras do ego? E aí,
essas várias cobranças, né, digamos, do universo, do mundo espiritual, elas batem na gente. A gente começa a pensar muito, tem gente que começa a ficar muito para baixo, muito mal, começa a ter aquele sentimento de certa agonia mesmo, sabe, de estar insatisfeito com a vida. Outras pessoas, elas têm aquela sensação de que: "Ah, eu tô ficando para trás". Isso é o universo batendo na tua porta e te fazendo refletir. Às vezes a gente quer fugir de coisas negativas, de pensamentos negativos, de certas tristezas, porque isso é ruim, isso nos deixa para baixo. Só que quando essas coisas vêm, elas trazem uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre quem a gente é, o que que a gente está fazendo. É um momento para você parar e olhar para tudo de forma talvez um pouco mais fria, mais calculista, tanto envolvimento, sem tanta sem tanta imaturidade emocional, e realmente ver se o que você está escolhendo para você te contempla, te contempla como essência. Porque você é mais do que esse corpo, mais do que essa identidade, do que o teu nome, tua família, teu trabalho, você é mais que isso, você é uma essência, você é um espírito que está nesse corpo tendo experiências para poder evoluir. E o propósito, ele diz justamente sobre isso. O que engrandece o teu espírito? O que que de fato te faz evoluir, te faz melhorar? E você atinge esse propósito, primeiro, quando você se autoconhece. Autoconhecimento é a chave. Você sabe quem é você. Você sabe o que te faz bem, o que não te faz bem. Você conhece suas luzes e suas sombras. Você não quer mais viver uma vida de aparência só para agradar seus pais, seu marido, seus amigos. Não, você é verdadeiro com a sua essência. Ser verdadeiro com a essência é o primeiro passo para o propósito bater na tua porta. Porque o propósito, ele sempre esteve com você. Imagina que é como se você fosse um herói de uma história, de um livro, de um filme. Esse herói, ele tem uma função a cumprir. Normalmente nesses filmes, nesses livros, o herói ele espera até determinada idade para receber essa missão, certo? Aí quando chega a determinada idade, chega um senhorzinho, né, o guardião do herói e fala: "Toma, você é fulano de tal, você tem que fazer isso". Isso é o propósito, você tem esse propósito. E é nessa idade, os 28, em que o universo bate na tua porta e te entrega essa missão. Só que você só vai conseguir ouvir o que o universo ele tá pedindo de você se você se autoconhecer. Se você não tiver medo das suas sombras, você tem que se conhecer por completo, você tem que ser o seu melhor amigo, aquilo que engrandece a tua alma, não é só aquilo que te envaidece, aquilo que te dá prazer momentâneo, aquilo que preenche os espaços do seu ego que é falso. Não, é algo alinhado a quem você é. Então, com essa idade, com essa crise dos 30, com esse retorno de Saturno, não leve toda essa pressão para o lado negativo. Olhe como uma oportunidade que o universo está te dando. Chegou a sua vez. Você pode abraçar isso, esse presente que eu estou te dando, fazer coisas incríveis. Mas muita gente não entende isso. Primeiro que o mundo que a gente vive, ele não direciona a gente para esse caminho, ele cobra outras coisas com outra velocidade. Aos 30 anos, as pessoas já esperam que você tenha uma vida muito bem resolvida, trabalho, família, filho, essas coisas. Então, você não tem nenhum suporte externo para você realmente se conhecer a ponto de você descobrir qual é essa missão tão especial que você carrega. E muita gente passa dessa idade e chega lá aos 50, 60, 70 perdidos.
Mas assim, se você já passou dessa idade, não se desespere. Você não morreu ainda, você tá aqui, não tá? Então você sempre pode acessar o teu propósito, você sempre pode recomeçar. Às vezes a gente se culpa tanto que a gente não acertou de primeira, e a gente fica remoendo aquilo e a gente esquece que todo mundo erra e que carregar a culpa não vai levar a gente em lugar nenhum. O que vai fazer a diferença é realmente quando a gente mudar os rumos da nossa vida, com novas decisões, com decisões que os engrandecem. E muita gente também até pode ter uma ideia de qual que é esse propósito que ela tem, mas ela tem medo. Medo do que as pessoas vão falar sobre ela, sobre o julgamento. Porque às vezes o propósito dessa pessoa é muito diferente do comum. E aí você quer ser aceito pelos seus amigos, pelos seus familiares. E quando você chega com uma ideia diferente, às vezes você pode pagar de louco, né? Aí muita gente ignora isso por medo. Vou dar um exemplo meu. Eh, eu, desde novinha, novinha mesmo, assim, 14 anos de idade, eu tô no meio acadêmico muito científico. Ou seja, todas as minhas vivências, os meus amigos são essas pessoas mais científicas, mais racionais. E eu fui assim durante um bom tempo. Só que chegou num momento em que parece que tudo a verdade bateu, hein. E aí eu vi que eu tinha que mudar os rumos da minha vida, né. Eu criei um canal, eu tô aqui falando de coisas como espiritualidade, alquimia, astrologia. Para uma pessoa como eu que viveu a vida toda nesse meio muito científico, você acha que foi fácil pra eu ter essa coragem, essa cara de pau de abrir uma câmera pra internet e falar de alquimia? Você acha que eu não parei e fiquei: "Nossa, o que que os meus amigos vão falar de mim?" Até hoje, é normal, a gente tem medo. Só que eu sei que se eu não abraçar isso, se eu não abraçar essa causa, vai ser pior, porque o universo cobra. Quando Saturno chega, lá nos 28 anos de idade, ele não bate na sua porta, depois desiste e vai embora. Não, você tem uma dívida com o universo. O universo ele te cobra, ele começa a te cutucar, começa a te colocar coisas na sua vida, pequenos infortúnios, pequenas coisas ruins começam a acontecer, assim, com você, mas com pouco, aí vai aumentando, aí você começa a ficar rabugento, começa a reclamar da vida. Mas por quê? Você tá andando numa direção completamente aleatória. Você não tá fazendo o que você tem que fazer, entende? Como que é importante você se alinhar com essa essência, independente da sua idade. Se for aos 28, ótimo. Se você tá vendo esse vídeo e você tem menos de 28, melhor ainda, que você já vai chegar preparado. Mas se passou, paciência, entende? Bora lá, mudar agora. E aí eu sei que falar assim às vezes pode ser muito fácil, né? Beleza, eu tenho que me alinhar com a minha essência, ir atrás do meu propósito. Tá, mas o que que é o propósito? E aí, como que eu faço? Olha, 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada pessoa tem um propósito diferente. Então não tem como generalizar e eu não tenho como falar como é o teu propósito. Você tem que saber disso. Como eu disse, como que você sabe disso? Com autoconhecimento e reflexão. Só tem uma dica para te ajudar. Se você tá muito perdido, muito confuso. 28 anos é a idade, né, onde tudo muda. Então, para e pensa, o que que aconteceu nos seus 28 anos de idade? O que aconteceu? Você teve um filho? Você casou? Você saiu do país? Você teve um novo emprego? Você formou na faculdade? O que que aconteceu? Provavelmente o que aconteceu com seus 28 anos de idade tem relação com o teu propósito.
Comece a analisar essa época. Fica pensando sobre, vai, pensa, 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 pensa. Uma hora vai vir a resposta. Não se apresse também, não queira saber tudo hoje. O tempo do universo não é o nosso tempo. A gente tem que ter paciência também. E depois que a gente finalmente tem uma pista do nosso propósito, a gente tem que ir atrás dele e executar. Não basta apenas saber, você tem que colocar energia e fazer as coisas acontecerem. Porque o universo é movimento. Se você só sabe de algo e deixa por isso, você se torna um obeso mental. Não, você tem que produzir. O universo nunca para, você não pode parar também. Muitas pessoas conhecem os alquimistas como as pessoas que transformam chumbo em ouro. Quem queria um ouro, né? Uma barra de ouro bem assim na mão. Só que o que poucas pessoas sabem, que transformar o chumbo em ouro é justamente lapidar a sua alma. É justamente se alinhar com a sua essência. Conhecer as suas sombras e conviver bem com elas. É acessar o teu propósito. Você pode ser um alquimista se você seguir esses passos na tua vida. Seus 28 anos, eles trazem a oportunidade de uma nova vida. Mais alinhada com quem você sempre foi, mas você simplesmente esqueceu disso. Você começou a viver uma vida de egos e de máscaras. E você se deixou de lado. Só que agora, com esse vídeo, eu tô aqui te lembrando para você voltar para essa sua essência, para você abraçar o teu propósito, sorrir para o mundo ele vai sorrir de volta para você, ok? Meu recado de hoje para vocês é esse. E se vocês gostaram do vídeo, engajem com like, compartilhamento, comentário. Isso é muito importante para mim. É uma forma de demonstrar gratidão e eu tenho certeza que isso vai retornar a vocês mais cedo ou mais tarde. Muito obrigada por verem, gente. Tchau!